Então, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. Bom, meus prezados irmãos, nós voltamos à polêmica do véu, como vocês viram aí na capa do vídeo. É que é o seguinte, eu tenho já vídeo aí no canal falando desse mesmo assunto, mas eu recebi várias assim, solicitação de uma explicação que pessoas não conseguiram entender essa polêmica. Então, a gente vai fazer outro vídeo. Espero neste vídeo ser assim, mais explícito, que você chegue a compreender melhor. Eu vou procurar não ser demorado no vídeo, nós vamos ver só o texto ali de 1 Coríntios que fala a respeito, então, da cobertura da cabeça para a mulher, né? Quando profetiza. Tá certo? Então, vamos lá. Então, veja, nós temos aí 1 Coríntios, vamos ver do 1 Coríntios 11, vamos ver do primeiro versículo 16. É só esse texto que nós vamos tratar hoje. Vamos ler ele corrido e daí vamos fazendo o comentário ali onde for necessário. Sede, meus irmãos, imitadores, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. É interessante que o apóstolo Paulo ele põe no texto aqui, veja bem que ele elogiou os coríntios por eles se lembrar das tradições, além, né, das doutrinas, dos ensinamentos de Paulo, também as tradições. Tradições era o que se usava na época, né? Vamos prosseguindo aqui. Agora, daqui para frente, que é a parte importante, onde nós temos de prestar bastante atenção. Eu peço a vocês, amados, vocês vejam bem que nós temos aqui partes normal, aqui, letra branca sobre um fundo preto. Nós temos aqui já sobre um fundo azul, né, destacado um fundo azul. E temos aqui um fundo mais âmbar, assim, né? Então, é bom ver essas partes, porque esta parte destacada em azul está se referindo a, assim, a parte espiritual. E essa parte aqui em âmbar está se referindo mais a essa parte natural. Se nós não considerar isso, nós não vamos entender. Que o apóstolo Paulo aqui ele faz um paralelo entre o cabelo e a cobertura da cabeça. Ele faz um paralelo do natural com o espiritual. Vamos ver como é isso, irmão? Vamos ler todo o texto primeiro, então, aqui, ó. A partir do versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aqui, o apóstolo Paulo está falando da hierarquia. Deus, do topo, né? Deus, Cristo, o homem e a mulher. Agora veja bem aqui. Daí ele prossegue. Todo homem que ora ou profetiza, é interessante entender isso, amado, que ele faz diferença entre o natural, entre o viver diário das pessoas normal e o momento que está tratando das coisas de Deus, que ora ou que profetiza. Ou seja, está ali no ministério da oração, no ministério da palavra, né? Então veja bem, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, que é Cristo. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, o marido, no caso, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher, veja bem, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso ou tosquear-se ou rapar-se, cumpre ele usar véu. Veja bem que aqui está falando que se ela não usa véu, não importa se ela está com o cabelo comprido, curto, rapado, tanto faz.
Isso na hora da oração. Na oração ali, se ela está sem véu, é a mesma coisa que como se tivesse rapado. Ainda que ela tenha o cabelo comprido, é o que o texto diz aqui. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, ou seja, sem uma cobertura por cima do cabelo, né, desonra a sua própria cabeça. Porque é como se tivesse rapado. Quer dizer, se está sem o véu, é como se tivesse rapada. Então não tem como dizer aqui que o cabelo está no lugar de véu. Porque aqui está dizendo como, né? Porque é como se tivesse rapada. Portanto, não importa se essa mulher está sem véu. Quando vai orar, ou profetizar, ou usa o ministério da palavra, se ela está sem cobertura, nem que ela esteja com o cabelo comprido, é como se tivesse o cabelo rapado. Certo? Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rapa o cabelo, tanto faz, né? Mas se dá vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Prosseguindo aqui. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Aqui fala daquela hierarquia que ele falou lá no começo. Deus, Cristo, marido e mulher. Daí aqui, portanto, deve a mulher por causa dos anjos. Veja bem que aqui está o lado espiritual, no momento da oração da ministério da palavra, né? Nesse momento que deve a mulher por causa dos anjos. Não é por causa que mais do marido, mas é por causa dos anjos trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Nós vimos ali em cima que se a mulher não põe o véu, pode tapar a cabeça, tanto faz. Quer dizer, o cabelo não importa se no momento dela exercer o seu ministério, ela está com a cabeça sem uma cobertura por cima. Entende? Então, este versículo está dizendo que, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer, não é trazer cabelo, trazer o véu na cabeça, como sinal de autoridade. Esse véu também nós vemos que não é questão de ser véu, é cobertura, é cobrir a cabeça com alguma coisa, um lenço, sei lá, chapéu, qualquer coisa, mas ter a cabeça coberta. Há uma diferença entre o momento que a mulher está em oração, em profecia, e quando ela não está fazendo uso dos ministérios. Há uma diferença, é isso que tem que entender. Veja bem, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Aqui veja bem, está fazendo, aqui mostrando que a hierarquia é Deus, Cristo, o marido e a mulher, mas no Senhor tanto a mulher como o homem é igual, um não é melhor do que o outro, porque tem que estar unido, segundo a vontade de Deus, para que seja uma só carne. Percebe? Prosseguindo, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Veja bem, esta parte aqui não é tão interessante para polêmica. É interessante a palavra de Deus, só que ela não é interessante para o caso da polêmica. Usa-se véu ou não se usa véu? Agora veja aqui essa parte que é: julgai entre vós mesmos. Aqui ele está concluindo aquela parte espiritual que falou da oração e da profecia, né? Julgar entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Note bem a palavra véu e a palavra cabelo. Ora, não vos... Agora aqui já passa, veja bem, a parte azul tá falando da mulher durante a oração e profecia. Agora aqui está falando da parte da natureza.
é outra coisa. A natureza é o natural, é o dia a dia das pessoas. Então veja, a mulher, o que o texto nos diz? Que a mulher, quando ela está ministrando, enfim, cumprindo o seu ministério, porque o ministério da mulher não é o mesmo ministério do homem. Tem que saber essa diferença. Então, quando a mulher está fazendo o seu ministério, ela deve ter cobertura na cabeça, independente do cabelo. Agora, quando ela, na sua vida normal, no dia a dia, é isso aqui. Ó. Ou não vos ensina a própria natureza. Aqui não está falando em oração e profecia. Ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido. Então, a natureza dá uma lição do que é a parte espiritual. Que a natureza ensina a ser desonroso para o homem ter cabelo comprido. E a mesma natureza ensina que, tratando-se de mulher, é para ela uma glória. Veja bem, é uma glória para ela, não é uma glória para Deus. Isso aqui. É glória para ela, uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Aqui está a chave e a polêmica, a chave dessa polêmica, essa palavra em lugar. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então aqui, esse último versículo, o que fala? Que o resumo de tudo é não vamos fazer polêmica, não vamos discutir por isso. Até porque o apóstolo Paulo, lá no começo, ele falou de tradições. Só que tem essa própria tradição, né, não é um mandamento, mas é uma coisa que é salutar, uma coisa que Deus se agrada, que as coisas sejam do jeito dele. Certo? Então, o que ele diz aqui nesse versículo? Que melhor do que contender por causa do cabelo, não é, faz, não faz, é não ter esse costume de fazer contenda. É muito melhor não contender na igreja por causa de cabelo, causar discussão, causar polêmica, do que não usar o véu. Agora vamos ver, veja bem aqui, fala de cabelo, e falou de véu, e falou de mantilha, tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, mantilha. Então ele fala, ele falou de cabelo. É interessante que aqui está mostrando que o cabelo natural é glória para a mulher. O cabelo comprido é glória para a mulher, porque identifica a feminilidade da mulher. Então a mulher, ela é totalmente diferente do homem. Olha, veja bem, por que quando o casal, né, quando casa, se torna uma só carne? Porque nós podemos dizer assim, nós temos aqui o côncavo, espécie de uma concha, e aqui o convexo. Então o côncavo e o convexo se encaixam. Veja que um é diferente do outro. Então, o homem e a mulher são como duas partes que se encaixam. Em Deus é assim, essa é a ótica de Deus. Se tornando um, os dois se tornando um, se encaixando perfeitamente. Mas um é diferente do outro em tudo. Na aparência, na psicologia, olha, em tudo. Então, o homem, amado, sem a mulher, ele é um mutilado. Um mutilado, bem-aventurado, aquele homem que tem uma esposa no Senhor. Porque o homem sozinho, ele é mutilado, e a mulher também. Sem a mulher, sem o homem ali, seu marido ali, ela, no Senhor, ela é mutilada também. Então, um completa o outro. Então, o que acontece? Que o cabelo comprido honra a mulher e honra o marido também. Agora, a cobertura por cima do cabelo honra a Deus.
porque é assim que Deus se agrada, é o que diz o texto. Agora vamos ver por que essa polêmica. Então vocês viram que nós temos que destacar, para nós entender melhor, nós temos que destacar cabelo. O que é cabelo, o que é véu e o que é mantilha no original. Na língua original, no grego, nós vamos ver essa diferença para nós entender. Está aqui, véu no grego é akatakaluto. Deve ser isso que não sei pronunciar direito aqui, mas deve ser isso. E que significa não coberto, sem véu. Não coberto. O que significa? Se está com o cabelo, está coberto, mas se está sem véu, está descoberto. Não está coberto. Entendeu? E aqui veja, o cabelo é come. No grego, come é cabelo. No grego, véu é katalaka. Lupus. Você veja que são coisas diferentes, véu e cabelo. A linguagem, o idioma original mostra que cabelo não é a mesma coisa que véu. Agora aqui mantilha. Mantilha é peribolário. Peribolário, ou seja, uma cobertura lançada ao redor, envolve, um manto que envolve o corpo. Então o cabelo foi dado para a mulher como, veja bem, no ministério da mulher e na oração, ela deve pôr o véu. Então, quando ela não está exercendo ali seu ministério, o cabelo é como se fosse um véu. Então a natureza ensina que a mulher deve ter a cabeça coberta, né? Então a natureza ensina dando cabelo para a mulher. Mas na oração e na profecia, no seu ministério ali, tem que pôr um véu por cima do cabelo, seja curto, seja comprido. São palavras diferentes. Porque você veja bem, se cabelo e véu e mantilha, lá em cobertura, fosse a mesma coisa, não precisava ter essa polêmica. Bastava simplesmente o apóstolo Paulo escrever ali, não. O cabelo substitui o véu, não tem problema. Por que ele fez tudo esse texto extenso? É para mostrar em detalhes como há uma diferença. Só que a tradução aqui, não sei se os copistas que fizeram assim, ou foi a tradução, alguma coisa que caiu nesse erro terrível aqui de dizer que o cabelo foi dado para a mulher em lugar de véu. Praticamente todas as Almeidas estão assim, em lugar. Agora você veja bem uma coisa, o que é ser em lugar e o que é ser como. Aqui está uma diferença muito grande. Veja bem, eu tenho aqui uma caneta vermelha e aqui a caneta dourada, certo? Então eu tenho essa caneta dourada aqui, mas daí eu pego e resolvo trocar por essa vermelha. Então eu pego, tiro a dourada e coloco a vermelha. Aí sim a vermelha está no lugar. Foi tirado fora a dourada, está no lugar. Agora ser como não é a mesma coisa. Ser como ele significa, por exemplo, eu tenho aqui a dourada como sendo o cabelo e tenho a vermelha como sendo a mantilha. Então a mantilha se iguala. Se iguala como? Na vida natural a mulher tem o cabelo como cobertura da cabeça. Na vida ministerial, espiritual, ela tem que pôr uma outra cobertura aqui por cima. Percebe? Então, isso é que faz a grande diferença e que torna essa polêmica. Se aqui na Almeida eles pusessem aqui, em lugar, eles pusessem como se fosse, estava resolvido o problema. Agora veja bem, na versão, aqui a versão Almeida, revista atualizada.
Agora veja bem, só o último versículo, para não ficar extenso demais. O último versículo do mesmo texto, aqui o versículo 15, o penúltimo, né? Presta bem atenção, na versão Almeida, vamos ler. E que tratando-se de mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Agora veja como que está escrito na versão, nova versão internacional da Bíblia e também na versão King James da Bíblia, está escrito assim, olha. Vai entender melhor. Ó. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15, é o mesmo que está lá. Ó. E que o cabelo comprido é uma glória para a mulher. Veja bem, uma glória para a mulher, não para Deus. Pois o cabelo comprido lhe foi dado como manto. Não foi colocado em lugar, tirado o manto e colocado o cabelo. Então fala de duas coisas que tem de ser usado. Fala de manto e fala de cabelo. Fala do véu e fala de cabelo. Esse manto ou cobertura, tanto faz. Então, qual a conclusão que chega? Que a mulher, quando ela vai orar, seja onde for, se ela vai fazer oração, seja lá no quarto, ela não está na igreja, mas está diante do Senhor. Ela está ali numa comunhão mais intensa com o Senhor. Então faz diferença de ela estar lavando louça ou fazendo outra coisa. Está lavando louça, está fazendo seus afazeres, claro que ela está em comunhão com Deus. Mas ali na oração e no ministério da palavra, ela está numa comunhão muito mais íntima com Deus. Então ali é como se ela entrasse no santuário. Aí eu teria que pôr o véu. É o que o texto diz. Pois você nota que você nota bem aqui como fica bem destacado quando ela ora ou profetiza e quando a própria natureza é mostrada como exemplo. Então é mostrado o natural como exemplo, dia a dia. Cabelo, cobra, cabelo como uma mantilha, cabelo longo. É muito bonita a mulher com cabelo longo, porque destaca a mulher, como aquela outra parte que completa o homem. Entende? Aquela outra parte essencial, necessária que completa o homem, principalmente no ministério. O cabelo comprido destaca ela como mulher, como feminina, enquanto que o cabelo curto no homem destaca o homem como homem, certo? Como masculino. Então, diante de Deus, isso é agradável, ao passo que coisas diferentes não são, assim, uma tradição do povo que agrada a Deus. Eu acredito que ficou. Eu acredito mais que aqui ficou mais explicado, ficou mais explícito. Né? Então, qual é a conclusão que a gente chega para poder entender isso aqui? A conclusão que se pode chegar é que nós temos que entender ali duas partes. Se nós fizermos como um texto, um texto só ali, como um tema só ali, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque nós esbarramos naquela parte ali do versículo 15. Agora, quando nós separamos esse paralelo que o apóstolo Paulo fez, veja que ele fez um paralelo entre o natural e o espiritual. Entre o cotidiano, o dia a dia das pessoas e entre o momento ali de consagração, que é o momento que a pessoa está naquela intimidade maior com o Senhor. Então, há diferença das coisas. Uma coisa é entrar no santuário, na presença de Deus, e outra coisa é estar na vida normal do dia a dia. Então, o que acontece? Veja que ali no texto, fala que é por causa dos anjos e para a mulher ter autoridade. Agora, no último versículo, o que nós vimos ali?
que é melhor do que se estender nesse assunto é não fazer polêmica. É melhor do que tá fazendo polêmica é deixar assim. Todavia, o que o texto explica? Que por causa dos anjos e por causa da glória para Deus, a mulher deve de usar uma cobertura na cabeça quando exerce o seu ministério. O que significa que se ela não quiser usar uma cobertura na cabeça, tudo bem, só que aí ela vai estar desonrando a sua cabeça, Cristo, e também os anjos vão estar presentes e vendo ali que aquilo está se tornando uma rebeldia contra a vontade do Senhor. O que acontece? A mulher nesta situação não tem autoridade. Porque, veja bem, no caso de Sansão, por exemplo, que é outro caso lá no passado, outra coisa, o poder dele estava no cabelo. Cortou o cabelo dele, acabou o poder dele. Aqui, não, na mulher não é o cabelo, é a cobertura. A cobertura é um sinal. Veja bem que se a cobertura é um sinal, então se o cabelo fosse sinal, não precisava a mulher, o apóstolo Paulo citar que ela precisa ter a cabeça coberta. Isso daí já tinha a cabeça coberta pelo cabelo. Então é sinal que existe uma separação entre o natural e o espiritual, entre o cotidiano do dia a dia e o momento da oração e de profecias. Certo? Mas como o apóstolo Paulo falou ali no final, né, se alguém quer ser contencioso, ele falou nós, né, os apóstolos, não temos tal costume e nem a igreja de Deus. O que é muito melhor não contender do que entrar numa polêmica por isso aí. Então a gente fez este vídeo aqui, amados, com a intenção de tentar trazer uma explicação assim mais compreensível para aquelas pessoas que não entenderam bem. Eu concordo, amado, tudo não é fácil de entender isso aqui. Se não fizer as divisões certinhas ali, não vai entender. Ainda mais com esse problema ali da... Esse é um erro que está na Bíblia, não é um erro de inspiração, é um erro talvez de cópia, talvez de tradução, sei lá, que foram colocar ali naquela parte onde diz que o véu foi dado como se fosse a mentira, terem escrito ali em lugar de. Em lugar de não é como se fosse. Percebe? Uma vez acertado aquele, fica tudo mais certo. Veja bem, quando se coloca ali que o véu que o cabelo foi dado como se fosse um véu, aí a pessoa entende o espiritual e o natural. Aí se encaixa todo o contexto certinho. Mas quando está naquela parte que diz em lugar de, daí não tem como encaixar, daí vira polêmica mesmo. Ok? Terminamos por aqui. Como sempre, amado, minha gratidão a Deus em primeiro lugar, a você que tem estado com a gente, você principalmente que ficou até o final desse vídeo aqui. O Senhor abençoe e guarde você e tua família. Ore por mim, pela minha família também. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Certo? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.